Você está pronto para sintonizar o além? O conteúdo deste podcast pode ser sensível para algumas pessoas e causar gatilhos emocionais. Ajeite seus fones de ouvido e se prepare para sintonizar o sobrenatural. Eu conheço cada palmo desse chão. Lá vai o lobo da estrada. Sintonize o além com a Rádio Sobrenatural. Oi, meu amigo, oi, minha amiga. Você gosta do nosso podcast? Estamos com um projeto para ampliar o podcast para mais plataformas, como uma web rádio, por exemplo, um aplicativo próprio para facilitar a sua audiência. Seja nosso apoiador no apoia-se.se/Rádio Sobrenatural. Com seu apoio, compraremos equipamentos que precisamos e, em forma de gratidão, você terá acesso ao nosso grupo secreto no WhatsApp, onde rola muita prosa boa, entre outros benefícios exclusivos. Desde já eu agradeço o seu apoio. O link está na descrição desse episódio. Muito obrigado! De todas as histórias que eu escuto meus irmãos caminhoneiros contar e essas que eu tenho contado aqui no podcast, no nosso canal do YouTube, as que mais me impressionam são aquelas que eles contam assim, depois de muita conversa, contam assim com uma certa desconfiança, porque esses assuntos geralmente o pessoal ri muito, assuntos assim que só caminhoneiro entende, de noites andadas aí a fio, luzes no céu, muitas assombrações que o pessoal conta, e isso é o tipo de assunto que sempre a gente está reunido entre nós caminhoneiros, sempre tem algum que conta uma história desse tipo. E as que mais me impressionam é essas que o pessoal que vê luzes no céu e geralmente não entendem o que viram e passa batido. E quando a gente está proseando, conversando, naquela roda de amigos ali, esses assuntos vêm à tona. Aí você descobre que muita gente, muito caminhoneiro, principalmente os que viajam a noite toda, e geralmente nessas estradas de interior desse Brasilzão, vê muita coisa estranha. E essas coisas estranhas, geralmente, nem eles conseguem entender e saber o que é. Aí tem gente que conta. Olha, eu já vi uma luz passar assim na minha frente, que eu não sabia quem é, e de repente ela sumir para cima. E a gente vai contando, coletando essas histórias, e a gente vai contando aqui aos poucos. Em 92 ou 93, eu vinha vindo de uma cidadezinha do interior do estado de São Paulo, chamada Paranapuã. Nessa época eu carregava muita verdura nesse local aí. Eu andava muito à noite e o serviço de verdureiro exige muito da gente andar durante a noite toda. Quem é verdureiro, meus irmãos caminhoneiros aí, sabe como é difícil a vida de quem trabalha com essas coisas. E naquela época, em 92, 93, era eu e um cunhado que a gente fazia o mesmo trabalho, então a gente revezava. Uma viagem era ele, outra viagem era eu, e a gente tinha na época um caminhãozinho velho, um caminhãozinho Mercedes 1113, um caminhãozinho azul. E foi o primeiro que a gente comprou. E por ser um caminhãozinho velho, sempre ele tinha lá os problemas dele, a gente ia arrumando conforme podia, mas tinha um problema que ele dava que a gente não conseguia encontrar, por mais de ter mexido, que era de repente ele acabar o combustível do nada. Não que acabava o combustível. Simplesmente ele parava de funcionar, mesmo com o combustível no tanque. Mas enfim, a gente ia lutando, arrumando conforme podia, o que a gente entendia, e muitas vezes na estrada a gente estava dirigindo esse caminhão, de repente ele ia falhando, até que apagava, como se tivesse acabado o combustível. Como a gente já conhecia o trabalho que ele dava, a gente já sabia que a gente ia lá na bomba injetora manual, bombava um pouquinho ali a bomba injetora,
tirava o ar do sistema e ele voltava a funcionar, andava mais um pouco. Tinha vezes que tinha sorte dele dar a viagem toda e não incomodar, mas tinha viagem que sempre estava parando. Mas a gente estava seguindo, com muita alegria de ter o caminhão, de conseguir ir trabalhando e aos poucos a gente ia arrumando os defeitos que ia aparecendo. Fazia parte já do nosso dia a dia, ou da nossa noite a noite, né? Que a gente trabalhava muita noite puxando verdura. Nessa época, nesse ano, em 92, eu vinha vindo de uma cidadezinha chamada Paranapuã, lá no estado de São Paulo, pertinho de Jales. E eu gostava muito de andar à noite, uma que o serviço exigia e outra que não tinha como não ser diferente. Porque a gente fazia lá a carga durante todo o dia, durante a noite a gente viajava para fazer as entregas no outro dia cedo. Uma distância aí de 500 quilômetros até onde a gente mora, então viajava a noite toda, vinha feliz. Eu vinha vindo lá com esse caminhãozinho, tranquilamente, escutando meu radinho, aproveitando as descidas, subidas. A gente gostava de passar por uma estradinha que era bem pouca movimentada, então a gente corria um pouquinho mais. Não com aquele excesso de velocidade, mas aproveitava as descidas, os embalos que o caminhão dava para subir mais rápido. E nessa estrada que a gente passava ali por Rancharia, aí logo mais para frente tinha um trevo, e esse trevo dava sentido ao norte do Paraná. Aqui passava por esse trevo, logo à direita pegava uma outra estradinha mais deserta ainda, e logo passava ali por Nantes, ali, saía na divisa do estado do Paraná. Eu vinha vindo ali todo contente à noite, caminhão vindo bem, tranquilo, escutando só o barulho do vento e dos pneus, e olhando o céu como sempre na madrugada. Meu grande companheiro nessa época, e até hoje que eu sou caminhoneiro, é o meu radinho ligado, e eu vinha vindo, todo contente. Quando de repente eu diminuí a velocidade para fazer esse trevo e pegar a direita, já faltando aí uns 100 e poucos quilômetros para chegar até o destino, eu fiz esse trevo que eu peguei a direita, o caminhão começou a falhar como se tivesse já faltando combustível. Era o problema que sempre dava nele, a gente já estava até acostumado. Aí esse caminhão começou a falhar, logo já encostei no acostamento e já sabia o procedimento, já desci com a chavinha na mão, já abri o capô, tô ali soltando um parafusinho e já bombando a injetora dele, uma bombinha manual que ele tinha para o sistema de combustível voltar a funcionar o caminhão. E eu tô ali fazendo todo esse procedimento em pé em cima do para-choque, com a cabeça enfiada lá dentro do capô, quando de repente assim eu vejo assim aquela claridade do meu lado esquerdo. Na hora nem imaginei, né? Um carro deve ter parado ali, né? Mas eu ali continuando imaginei, mas um carro não é. Uma porque eu não escutei barulho de carro parando, e outra que do meu lado direito, eu passava por ali durante o dia, sempre passei por ali, eu sei que ali não tem nenhuma estrada. Se tivesse que parar um carro, ia parar do meu lado direito, não do meu lado esquerdo. Aí quando eu me dei conta desse detalhe, eu perdi a cabeça assim, que eu olho lá no meio do pasto, uma esfera, uma bola grande, a uns 3 metros de altura do chão. Quase debaixo de um pé de manga. Uma esfera bonita, clarinha, que hoje eu entendo como se fosse assim uma claridade de lâmpada de LED. Na época não existia esse tipo de lâmpada de luz, então hoje eu consigo explicar. Era uma cor bem branca, bem bonita, como se fosse assim um fluorescente. E eu tô olhando aquilo lá, estranhando, nunca tinha visto nada parecido, ainda mais no local daquele deserto. Era uma estrada que muitas vezes a gente andava por horas ali, por quilômetros e quilômetros ali, não passava ninguém, ainda mais de noite. De dia já era pouco movimentada, à noite era muito menos. E justamente por isso que a gente gostava de passar por ali, porque não tinha movimento, a gente podia andar um pouco mais, como se diz, aproveitar mais o embalo das descidas. Sintonize o além com a Rádio Sobrenatural. E quando de repente eu desci do caminhão assim, que eu tô olhando aquela lâmpada, maravilhado, né? Porque eu nunca tinha visto, até um pouco assustado, porque até então não estava entendendo o que era aquilo. Eu tô olhando assim, quando de repente aquela esfera me joga uma luz assim. Me joga uma luz assim, como se eu recebesse um choque, um susto assim. Que eu dou aquela arcada assim para trás, assim, eu senti como se eu estivesse ficando leve. Eu, inclusive, nesse dia, nessa noite, eu já estava cansado,
estava quase pelo final da viagem, então a gente cansado. Mas eu senti assim uma leveza assim, depois que essa esfera me lançou aquela luz, eu me senti assim leve, de repente como se eu estivesse levitando. E depois eu acreditando mesmo que eu estava levitando, tanto a ponto de eu sentir um pé do meu chinelo cair, sair do meu pé. E eu peguei e tô ali, me sumiu todo o sentido, tô sentindo o corpo leve, quando de repente que eu olho para cima assim, um objeto bem grande, bem maior, que eu consegui ver por baixo devido à claridade dessa esfera, que eu olho para cima assim, naquele breve instante, naquele breve minuto, eu olho aquele objeto que até então não fazia a mínima ideia do que é. E sabe quando a gente fica aquele sentido meio abobado, meio assustado, meio assim, mas eu não tinha reação para nada. Eu fui sentindo que eu fui levitando, assim em direção àquele objeto, quando de repente assim eu apaguei. E ali, passado um tempo, não consegui mais, não consegui sentir mais nada, ver mais nada. Eu fui despertar, depois desse ocorrido, durante já amanhecendo o dia já estava clareando já. Eu me despertei assim, sentado no volante, no caminhão, com as duas mãos no volante, assim, sabe quando você desperta assim abobado, que você não sabe o que aconteceu? Logo me veio na cabeça, mas será que eu dormi no volante? Será que eu cochilei no volante? Porque eu acordei assim, atordoado. E eu imaginei comigo, mas será que eu dei partida no caminhão? O capô, inclusive, estava até aberto, que me despertou. Mas como, né? O caminhão não pegou, porque eu não tinha feito o procedimento que sempre tinha que fazer quando ele dava esse problema. Peguei, desci do caminhão. Quando eu pus o pé no chão, eu senti meu pé descalço. Eu procurei no chão do caminhão, procurei em volta ali, não vi meu chinelo. Quando eu olho lá pro lado de lá da cerca, perto da onde eu tinha visto aquela esfera, que aí eu já não lembrava que eu tinha visto, eu vi o meu pé de chinelo no chão, lá do outro lado da cerca. Passei essa cerca, peguei meu chinelo, fui lá, acabei de fazer o procedimento no caminhão, porque não tinha pego e eu precisava ir embora. Já tinha, inclusive, até atrasado a viagem, que nesse horário que eu despertei, já era para me ter chegado já. Como naquela época não tinha celular, não tinha nada, então, eu imagino, né, se fosse nos dias de hoje, eles já tinham ligado para mim. E então eu subi ali, acabei de fazer o procedimento, que era sangrar o caminhão, tirar o ar do sistema, eu fechei o capô, dei partida no caminhão, tô indo embora assim, mas sabe, meio abobado, sabe quando, assim, um sentimento esquisito, estranho, que você não consegue, é como se você tivesse hipnotizado assim, fazendo as coisas mecanicamente, sem entender. Eu indo pelas estradas assim, de repente eu sinto assim uma dormência no meu braço esquerdo. Eu sinto uma dormência no meu braço esquerdo, quando eu olho assim, um ferimento assim, pro lado de dentro do meu braço, naquela parte que o braço é a parte mais fina. Eu olho aquele ferimento, tentando me lembrar do que eu tinha feito aquele ferimento, não consegui me lembrar. E ele dava assim uma ardência, um choque, uma coisa assim, e eu vim vindo, sabe? Sem entender nada, simplesmente com o foco de chegar na viagem, de acabar de fazer a viagem, sabe? Era uma coisa que a gente precisava estar no horário, precisava fazer, e eu ali preocupado e olhando para aquele ferimento e não entendendo nada, e quando de repente eu sinto também uma ardência assim no peito. No lado do coração, peito, quando eu levo a mão assim, eu sinto um ferimento também no peito, bem assim, onde fica o coração. Eu imaginei comigo, falei, mas o que aconteceu, né? Eu preocupado, abobado, sem entender, acabei chegando nessa viagem e passou aquele dia fazendo aquelas entregas e eu fiquei o dia inteiro ruim. A cabeça dava aquela ardência, aquela zonzeira, sabe quando você fica meio abobado assim? Sabe, você fica assim de um jeito que a gente não consegue nem explicar. E aquele ferimento, não sei como que eu fiz, eu tinha sempre as mãos machucadas, mas era assim, aquele ferimento que você mexendo com o caminhão velho, você sempre dá uma esfoladinha aqui, um furo ali, um machucadinho, mas era assim, era coisa que eu claro que eu me lembrava depois, né, de ter. Mas esse no braço e no peito eu não me lembrava. E também não me lembrava que eu tinha visto essa esfera até depois que eu cheguei, que eu fiz as entregas, mesmo meio, até meu cunhado perguntou, Márcio, você tá bom? Eu falei, tô, mas não falei nada pra ele também.
porque até eu não estava lembrando, não tinha lembrança disso ter acontecido. Eu lembro que depois, fazendo as entregas, de repente vinha assim uns flashes na minha cabeça, assim, de segundos, assim, sabe? Mas sabe aquele pensamento que você tem, já logo passa, que a gente nem acaba entendendo o que é? E eu imaginando depois comigo. Depois já, na parte da tarde, cheguei em casa, tomei banho, e tô ali sentado na varanda ali de casa ali, e abobado e pensativo, sabe? Deu como se diz assim, um sentimento de tristeza, uma coisa assim esquisita, que eu não, acho que eu vou morrer de velho e não vou saber explicar o jeito que eu fiquei. E eu sei que eu passei o dia inteiro assim, ruim da cabeça, ruim, bobado, com aquele ferimento no braço, tentando me lembrar aonde eu tinha feito, aquele ferimento no peito, como se fosse assim um risco que eu tivesse rasgado, uma coisa esquisita. Que logo depois, passado 3 ou 4 dias, 5, esses 2 ferimentos que eu tenho, esses 2 cicatrizou assim, e ficou como assim, se fossem ferimentos que eu já tivesse feito há anos. Eu fiquei até impressionado do tempo que demorou assim, foi tão rápido a cicatrização. 4 dias depois, não tinha mais nada, só ficou a cicatriz, aquela marca. E passado com o tempo, eu sentado na varanda de casa, começou a me dar aqueles flashes, dava aqueles clarão assim na cabeça, naqueles pensamentos, começou a me dar aqueles flashes, eu comecei a me lembrar aos poucos do que tinha acontecido comigo. Comecei a me lembrar do caminhão faltando ar, faltando combustível, me lembrei daquela cera que eu tinha visto lá nesse pasto, comecei a me lembrar desse objeto que eu vi na hora que eu estava me sentindo leve, e comecei a me lembrar de tudo aos poucos. Mas assim, como flash, como se vinha em flash, assim, pensamento muito rápido. E com o tempo, eu me lembrei do ocorrido inteiro, de tudo que me aconteceu. Inclusive, essa foi um caos que eu contei para uns amigos depois, e esse assunto, sabe, gerava muita risada, não, você dormiu no volante, você deve ter tomado alguma coisa para dirigir a noite inteira, será que você não bebeu? Eu não sou de beber, não sou de tomar rebite para ficar acordado a noite inteira, e nem naquela época eu fazia isso, mas era um assunto assim, eu conversando com os outros, daí pouco tempo depois daquilo ter acontecido, era motivo assim que dava muito riso, muita conversa, risada, e foi um assunto que eu fui esquecendo, foi passando, e depois com o tempo eu me lembrei exatamente de tudo que me aconteceu e contei para um grupo de amigos de um podcast, num grupo de WhatsApp. E depois eu fiquei conhecendo o que é um podcast, que eu fiquei conhecendo o pessoal tudo lá, eu contei o relato porque era um pessoal que escutava as conversas. Naquela época, o único meio que a gente tinha de escutar essas coisas, quando eu escutava assim, era motivo de riso, né? Ninguém acreditava. Hoje esses assuntos é muito mais fácil da gente falar, mas na época o que causava muito era risada, era brincadeira, o pessoal tirava sarro, e eu ficava chateado, e até passou um tempo, eu não contei mais para ninguém. Vinha conhecer depois o celular, que tem a tela, que tem lá os aplicativos, onde eu vi lá uma palavrinha que eu nunca vi, chamada podcast, que eu cliquei lá no podcast e logo caiu num podcast sobre ufologia, onde eu contei essa história que me aconteceu. E contei de uma maneira assim, com medo, sabe? Deu vontade de contar, e outros lá já tinham contado histórias parecidas, e eu contei e tomei coragem de contar. Até mesmo porque lá ninguém riu, ninguém tirou sarro, e essa história inteira, do jeito que aconteceu comigo, até essa parte aí, foi esse jeito que eu contei. E depois, com o tempo, eu me lembrando, consegui contar com detalhes tudo que me aconteceu. E eu vou contar para vocês agora no próximo episódio, porque é uma história muito comprida. Gostaria de divulgar sua marca, seu produto, empresa ou serviço aqui no podcast? Ou tocar nossos episódios na programação da sua rádio, alcançando um público de milhares de pessoas engajadas todos os dias? Entre em contato comigo na DM do Instagram, @radio.sobrenatural.